Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Quais sonhos você carrega? E quais sonhos você já largou pelo caminho? No episódio de hoje eu decidi fazer uma reflexão sobre os sonhos que a gente tem na vida e sobre como eles se transformam conforme a gente vai crescendo e amadurecendo. Porque assim, quando a gente é criança e adolescente, a gente é feito de projeção, de tudo que a gente pode ser na vida. E a nossa imaginação é muito fértil, a gente sonha com muita coisa, a gente quer muita coisa. E, geralmente, esses sonhos que a gente tem são relacionados a quê? A profissão que a gente quer ter, ou a vida que a gente quer levar, né? Os lugares que a gente quer conhecer, as pessoas que a gente quer conhecer, os shows que a gente quer ir, as viagens que a gente quer fazer. Então, são muitas projeções e muitos sonhos que a gente tem. E uma das coisas mais duras quando a gente cresce é perceber que muitas vezes vai ser muito mais difícil da gente conseguir realizar esses sonhos do que a gente pensou que seria, né? No momento que a gente queria que eles fossem realizados, talvez não sejam, por conta de N fatores que a vida nos apresenta e conforme a gente vai crescendo. E uma coisa que eu queria refletir aqui é a questão de a gente perceber que alguns sonhos param de fazer sentido também. Porque, tipo, quando a gente é novinho, a gente tem uma visão de mundo muito limitada e muito fantasiosa, eu acho, né? Quando a gente é criança, a gente tem muito essa questão de tudo é possível, de fantasia. E conforme a gente cresce, começa a trabalhar e ver que realmente o mundo não é tão fácil quanto a gente pensou que era, a gente começa a perceber que alguns dos nossos sonhos serão muito mais difíceis de ser realizados, mas isso não quer dizer que serão impossíveis. Eu tenho uma crença, assim, que todos os sonhos que a gente batalhar para realizar, é possível que eles se realizem. Não no momento que a gente quer, mas eles podem se realizar sim. Só que também eu tenho uma visão de que se você quiser desistir e abrir mão, isso não vai ser um sinal de fraqueza. Porque quando você percebe realmente que não faz mais sentido pra você aquele sonho, ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque você mudou a sua visão, tudo bem você abrir mão e você, sei lá, sonhar com outra coisa, né? E eu tenho esse pensamento. E assim, eu vejo por mim hoje, tem muitos sonhos que eu tinha, que eu queria realizar com a idade que eu tenho hoje, mas eu não realizei. E aí eu comecei a refletir sobre por que, né, de eu não ter realizado. Alguns deles foi porque eu realmente abri mão, e outros foi porque eu percebi que ia ser muito difícil de eu conseguir alcançar esse sonho. Tipo, quando eu era menor, eu tinha um sonho de trabalhar como atriz, né? De gravar filme, gravar série e tal. Só que eu percebi que, tipo, eu não tinha network pra conseguir teste. Apesar de ter feito teatro por muitos anos, eu não tinha esses contatos que você precisa quando você tá nessa área pra arranjar teste, pra conseguir papéis. Mas isso não quer dizer que eu desisti de, sei lá, um dia gravar um longa-metragem. É um sonho que eu tenho. Se eu vou realizar, não sei, mas tá aí. Joguei pro universo, quem sabe um dia. Um outro sonho que eu tenho também, assim, é de morar fora. Eu tenho um sonho de passar, sei lá, um ano ou até mais, tipo, morando fora, trabalhando, estudando, pra ter essa vivência internacional, assim, de longo prazo, né? É um sonho que eu tenho, mas é um sonho difícil de realizar porque você precisa de dinheiro, querendo ou não, né, gente? Mas é isso, assim. E tem outros sonhos que eu tenho também em relação à vida pessoal e tal. Mas, assim, eu percebo que muitos dos sonhos que eu tenho envolvem dinheiro. E esse é o ponto delicado. Porque por não ser de uma família muito privilegiada, a gente sabe que é um pouco mais difícil, né? Quando você tem todas as condições financeiras, é muito mais fácil você conseguir realizar seus sonhos. E também não só financeiras, eu acho que condições emocionais também estão envolvidas, né? Porque às vezes você tem dinheiro, mas você não tem o emocional, e aí complica. Mas a questão dos sonhos, eu acho que também envolve muito da forma como que a gente foi criado. Porque eu vejo que quando você é criado com mais possibilidade, você tem, como eu poderia dizer, mais possibilidade de sonhar. Eu acho que quando a sua realidade é menos dura, menos precária, você tem mais condições de sonhar grande, entende?
E eu também queria falar um pouquinho aqui em relação a esse tema, do porquê que eu vim falar sobre isso. Eu tava no ônibus esses dias voltando do trabalho e eu vi uma conversa de duas pessoas. Era uma mulher e um homem. Dois amigos, eles estavam voltando do trabalho deles também. E aí a mulher tava falando pro cara, né? Ela é casada e ele é solteiro. E aí ela disse assim pra ele, que estava comentando sobre a vida de casado e tal. Aí ela falou pra ele, olha, se eu posso te dar um conselho, é que você realize alguns dos seus sonhos antes de casar. Porque depois é muito mais difícil. Porque você tem que dividir muitas coisas. E às vezes você tem que abrir mão de alguns dos seus sonhos pra conseguir ter uma vida tranquila e conseguir equilibrar as contas e tal. E aí ela falou pra ele, né, ó, tipo, se você quiser tirar a carta, é melhor você tirar antes de você casar, porque, né, é um custo e tal. Se você quiser fazer uma viagem, ou sei lá, fazer alguma coisa que envolva mais dinheiro, estudar, seria legal você fazer isso antes de casar também. E aí esse papo deles meio que mexeu comigo, porque, querendo ou não, quem tava falando isso era uma mulher, né, gente? A gente sabe que pra nós mulheres, o casamento, ele, querendo ou não, é mais pesado, ele envolve uma carga maior para sempre pra mulher, assim. Mesmo quando os casamentos são bem, tipo, parceiros, né, os casais, mesmo assim a gente sabe que hoje ainda a mulher ainda é muito mais cobrada. E essa fala dela me fez pensar, sabe, que realmente às vezes a gente não para pra pensar, mas quando você tem uma condição financeira que não é tão boa, assim, que você vive equilibrando as coisas, alguns sonhos você tem que abrir mão se você decide morar com outra pessoa e dividir as contas, né? Então foi esse o insight, assim, que me deu de gravar. Falei, nossa, acho que eu vou falar sobre sonhos no meu podcast. E aí por isso que eu decidi vir gravar esse episódio. E um outro tema aqui que eu queria trazer também pro episódio, em relação aos sonhos, é que é muito engraçado conforme o tempo vai passando, a gente vai criando novos sonhos, né? Tipo, às vezes quando você era criança, sei lá, você não tinha o sonho de ter uma casa super bem decorada e tal. Aí quando você cresce, você começa, tipo, pensar, né, em você ter o seu próprio lar e tal. Aí você começa a sonhar com coisas de casa, de decoração. E aí também, sei lá, quando você começa a pensar realmente na carreira que você tem, os sonhos de, tipo, alcançar um patamar em que você consiga viver bem e, querendo ou não, são sonhos que vão vindo com o tempo. Às vezes, sei lá, sonha em criar uma família, em montar um negócio, né? Tem muita gente que sonha em ser empreendedor. Mas eu, na minha visão, assim, todos os sonhos, eles podem se tornar reais se você tiver disciplina para realizá-los e também tiver suporte, porque tudo que envolve dinheiro, você vai precisar de um suporte. Seja do seu trabalho, seja da sua família. Mas é isso, né, galera? A gente sabe que a gente vive num mundo capitalista e a maioria das coisas custam muito caro. E aí, né, quando você vê que você é uma jovem que ainda não conquistou muita coisa, você fica se perguntando: será que eu tô no caminho certo? Será que eu ainda posso sonhar? Será que é possível alcançar todos os planos e todos os sonhos que eu tenho aqui dentro do meu imaginário? São questões, assim, que eu sempre me pergunto, assim, às vezes em conversas com as amigas e com pessoas próximas. A gente sempre toca nesse assunto de, tipo, como é muito mais difícil você ter esse fôlego para ir em busca dos seus sonhos quando você percebe que o mundo à sua volta tá tão, como eu posso dizer, difícil, tá todo mundo tão cansado que você se questiona, né, se vale a pena ainda você batalhar pelos seus sonhos, se essa energia que você tem que depositar na realização desse sonho, se isso realmente vai te trazer um retorno ou se vai te deixar só mais cansada. É isso, acho que é um tema complexo, mas o recado final que eu queria deixar aqui é que a gente não pode parar de sonhar, eu acho, porque se a gente para de sonhar, a vida fica mais difícil. A gente sempre tem que ter aí no horizonte um sonho, eu acho. Seja ele pequeno, seja ele grande. É sempre bom você ter algo para te motivar, né? Acho que é isso, galera. Beijo. Até o próximo programa. Tchau!